Caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Que bom encontrá-lo diante do televisor, causa da nossa imensa alegria. Programa sob a responsabilidade do Ordinariado Militar do Brasil. Você está sintonizado na Rede Século XXI. Continuamos a nossa catequese sobre o quarto mandamento da Lei de Deus, honrar pai e mãe. Hoje nós vamos falar de uma postura dos filhos com relação aos pais, digamos assim, tangencial, mas que integra, por que não dizer, o quarto mandamento da Lei de Deus, honrar pai e mãe, que é a relação que deve existir entre os irmãos e irmãs, todos eles obrigados a cumprir o quarto mandamento da Lei de Deus. Sim, porque quanto mais próximos, unidos forem os filhos, mais os pais vão perceber que os filhos estão obedecendo a este mandamento. Qual é o pai, qual é a mãe sensato ou sensata que não gostaria de ver os seus filhos não só obedientes a eles, mas que vivam unidos dentro de casa? Todos os pais desejam isto, sonham com isto. Disso trata o parágrafo 2219 do Catecismo da Igreja Católica. A relação entre irmãos e irmãs dentro da família. O respeito filial favorece a harmonia de toda a vida familiar. Engloba também as relações entre irmãos e irmãs. O respeito pelos pais impregna todo o ambiente familiar. A coroa dos anciãos são os filhos dos seus filhos, diz o livro dos Provérbios. E suportai-vos uns aos outros na caridade, com toda a humildade, mansidão e paciência. Aliás, é um dos grandes benefícios do cumprimento do quarto mandamento. O quarto mandamento visa diretamente o pai e a mãe. Mas obedecendo a esse mandamento, honrando, respeitando, obedecendo, acolhendo com docilidade suas legítimas ordens, isso traz um benefício também para o relacionamento entre os irmãos. Porque se todos obedecem aos pais, são unidos entre si, encontram nos pais esse vínculo de coesão, esse sinal visível de unidade da família. Nós cristãos católicos sabemos que o Papa é o sinal visível de unidade de toda a Igreja Universal. Sabemos que o bispo na diocese é o sinal visível de unidade de todos os diocesanos. Sabemos que na família os pais são o sinal visível de unidade dos irmãos entre si. O Salmo 132 começa assim: ó, como é bom, como é agradável os irmãos viverem unidos. Unidos ao redor da mesma mesa, em torno de uma autoridade comum, ao redor de uma autoridade comum, o pai e a mãe. Eu não conheço um filho que cumpre o quarto mandamento da Lei de Deus que não viva unido com seus outros irmãos. E nem conheço o contrário. Apresente-me uma família cujos filhos todos, 2 ou 3 ou 4 ou 5, não importa, todos eles cumprem plenamente o quarto mandamento, que não sejam ao mesmo tempo irmãos profundamente unidos. E unidade que ultrapassa o dia do casamento, do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, mesmo depois de casados, permanecem unidos. Por que essa união? Qual é a explicação? A explicação está no cumprimento do quarto mandamento da Lei de Deus. Porque eles honraram o seu pai e a sua mãe e compreenderam com isso e aprenderam com isso que esta obediência estreitou profundamente os laços que uniam os irmãos entre si. Deus seja louvado pelos irmãos que vivem unidos. E se isso é verdade, é porque eles cumpriram e cumprem o quarto mandamento da Lei de Deus.